Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Natal é a época de oferecer o melhor de cada um de nós. Consumidores mais conscientes e responsáveis, fornecedores mais justos e respeitosos, autoridades garantindo o cumprimento da Lei da Defesa do Consumidor e a ADECO, como sempre, ao nosso lado, representando e defendendo os nossos legítimos interesses. Portanto, fique na nossa companhia nesses próximos minutos e seja um consumidor ativo, consciente e responsável. Para esta edição do programa temos os seguintes temas. A ADECO participa do primeiro Fórum Internacional de Transporte Regular Coletivo de Passageiro promovido pela ARME. A informação jurídica informa-se sobre o regime jurídico que estabelece a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Gustavo Ramos vem nos falar do desperdício de alimentos nesta quadra festiva. A ADECO responde como garantir os direitos dos consumidores na época natalícia. Minuto do Consumidor, também em clima natalício, vem nos trazer dicas de como poupar no Natal e no Ano Novo. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Para a rubrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, temos como tema a correta exposição de preços no estabelecimento comercial. A educação financeira também traz reflexões financeiras para um Natal mais consciente. Em Consumo Consciente, conheça as atitudes simples que podem diminuir o impacto das festas de dezembro e saiba como colocá-los em prática. E por último, neste programa, fique com a importância de associar-se à ADECO. A ADECO participou durante os dias 5 e 6 de dezembro no primeiro Fórum Internacional de Transporte Regular Coletivo de Passageiro, promovido pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia e que teve como tema o papel do Serviço Público de Transporte Regular Coletivo de Passageiros na promoção do desenvolvimento econômico. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, promoveu durante os dias 5 e 6 de dezembro, na cidade da Praia, o primeiro Fórum Internacional de Transporte Regular Coletivo de Passageiros. O fórum teve como tema o papel do Serviço Público de Transporte Regular Coletivo de Passageiros na promoção do desenvolvimento econômico. O evento reuniu a ARME, especialistas em transportes regulares coletivos de passageiros e transição energética, governo, académicos, reguladores, operadores do setor, Associação dos Municípios e sociedade civil para juntos refletirem sobre os entraves, as oportunidades e o contributo do ramo dos transportes para o desenvolvimento econômico. Durante o fórum, foram abordados desafios e perspectivas para o setor dos transportes coletivos de passageiros, incluindo a mobilidade elétrica no transporte público e os esforços conjuntos necessários para o planeamento e investimento em infraestruturas e capacitação de pessoal, de modo a garantir uma transição energética justa e sustentável. O ex-presidente da ADECO, António Pedro Silva, que esteve a representar a associação, reporta a sua intervenção no fórum. Por indicação da ADECO, eu tive a oportunidade de participar no fórum organizado pela Agência de Regulação Multissetorial, ARME, sobre os transportes públicos, urbanos e transportes coletivos de passageiros em Cabo Verde. Participei como orador num dos painéis, que era sobre entraves, dificuldades que enfrentam os transportes públicos urbanos em Cabo Verde. Não só fiz uma intervenção onde alertei para vários aspectos relacionados com transportes públicos de passageiros em Cabo Verde, mais concretamente em São Vicente, e eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos consumidores de todas as ilhas de Cabo Verde, de fazerem chegar à ADECO as suas preocupações, para que a ADECO possa discutir esses problemas, levar os problemas e tentar resolvê-los e não ficarem parados. Neste caso, eu tive a oportunidade de centrar a minha atividade em São Vicente, mais por minha experiência pessoal. Tive um problema com o carro, em particular com o vendedor do carro elétrico que eu tinha, e durante 2 meses e poucos utilizei com bastante frequência os transportes públicos, quer coletivos urbanos como autocarros, IACs, táxis, etc. E constatei inúmeras anomalias, coisas que podem ser feitas rapidamente com o envolvimento de todos. E penso que, pelo que ouvi, São Vicente que está numa situação, diria, quase desastrosa
em termos de gestão de transportes públicos, é dos sítios que estão melhor em Cabo Verde. Estamos muito mal. E a responsabilidade não é apenas das autoridades, é de você também, que é consumidor utente. Quer utilize os transportes públicos diretamente, quer acaba por ser afetado indiretamente mesmo com a sua viatura. Muitos dos problemas dos transportes públicos têm a ver, por exemplo, com a falta de abrigos para as pessoas que utilizam os transportes públicos. Em particular as crianças, adultos, pessoas idosas. Não há abrigos praticamente. E isso pode-se resolver rapidamente. E é da responsabilidade do município, mas os cidadãos podem e devem fazer muito para que isso aconteça. A questão dos abrigos. A questão, por exemplo, de trocos nos autocarros. Tem sido um foco de problema entre passageiros e condutores. Pode-se resolver. Mas o problema, claro, tem outras implicações muito mais profundas que devem ser analisadas. Mas pode-se resolver através de mecanismos diversos, com diálogo e com até normalização. Devo dizer que, neste momento, está a decorrer uma consulta pública da Agência de Regulação Económica sobre a questão de transportes públicos e um dos problemas é o troco. E pensa-se acabar com isso, a sugestão deles, é fazendo que as tarifas tenham variação de 10 escudos. A 40 escudos, 50 escudos, 60 escudos, assim acabava-se em parte com o problema. Mas há outras soluções. Há a questão dos trocos, há a questão dos abrigos, há a questão das estradas. É uma situação lamentável a situação das estradas, em São Vicente em particular, mas penso que não é São Vicente, deve ser todo o Cabo Verde. Pensa-se apenas no asfalto, em termos de um país como Cabo Verde, com as condições que nós temos, em vez de pensar estradas largas, com várias pistas arborizadas, com condições muito boas para pedestres, porque a maior parte das pessoas em Cabo Verde não tem carro e andam a pé. Logo, há que valorizar a questão da mobilidade pelos peões. E, aliás, até por uma questão de saúde. E, em seguida, a vertente mais importante numa estrada é para os ciclistas. E, em caso de Cabo Verde, então, é uma coisa extraordinária. Há que se criar condições para que os ciclistas possam utilizar as estradas. Além disso, também há a questão dos próprios valores, as tarifas. As tarifas não podem ser impostas, de facto, pela Agência de Regulação Económica. Ela deve regular. Mas, para isso, é necessário que a associação seja extremamente forte para ter técnicos capazes, competentes, em várias dimensões, capazes de abordar esse problema de forma e analisar de forma objetiva. Logo, é muito importante o apelo que eu faço às pessoas para se associarem, neste caso a única associação de consumidores que é a DECO, para que possa ter força e poder ter competências e discutir a várias dimensões essa problemática. Uma outra questão com os transportes coletivos é a transição energética. Evitar o gasóleo, que se consome com frequência, que é o normal, e passar a utilizar energia elétrica, em particular de origem fotovoltaica ou eólica. Chamei a atenção para o facto de, neste momento, dadas as fragilidades das autoridades, das empresas, para se ter, infelizmente, muita atenção nisto. É necessário que, antes de fazer uma introdução massiva de veículos elétricos, infelizmente, há que se capacitar as pessoas e ter empresas idóneas capazes de prestar serviço de assistência e valorização. Porque a pessoa adquire uma viatura é para 20 ou mais anos. Logo, não pode sujeitar a ficar capturado, como está, pelas empresas por causa do veículo elétrico. Um veículo elétrico não é apenas elétrico. É um veículo que exige muita computação. Um outro aspecto é a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência física, mobilidade, acessibilidade para as pessoas invisuais, que peçam um pequeno trabalhinho no chão, ou mesmo pessoas surdas mudas. É urgente que haja esses meios para que as pessoas não só possam entrar nos autocarros de forma confortável e segurança, como dentro do autocarro serem devidamente informados sobre o percurso que estão a fazer, onde devem descer, etc. Um outro aspecto é a necessidade de uma visão holística para o sistema. Há necessidade de se pensar transportes públicos não só pelas autoridades reguladoras ou pelo governo, através da Direção-Geral dos Transportes, pela polícia, pela sociedade civil, em particular pela DEC e pelas câmaras municipais. Todos devem trabalhar conjuntamente para se ter uma visão, uma situação muito melhorada. A questão, eu diria, da desorientação das estradas, a ver como as motorizadas transitam, bicicletas, sem controle, fazendo ultrapassagem de qualquer forma, rodas no ar. Eu penso que há que se tomar medidas sérias para resolver esse problema. E não é um problema apenas da polícia, é um problema da sociedade.
e deve ser atacada. Há necessidade de mais transparência na determinação dos preços. O envolvimento da ADEC é fulcral na determinação das tarifas ou preços, quer nos transportes coletivos urbanos, como autocarros, quer nos IACs, os ditos IACs. É uma competência que não cabe apenas às câmaras municipais, é de toda a sociedade, e uma organização como a ADEC tem o direito de participar ativamente e não apenas para serem ouvidas e depois não seguida. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é a urgência de uma auditoria aos transportes públicos urbanos, coletivos e interurbanos. É uma necessidade, eu diria quase que uma emergência, haver uma auditoria para determinar quer as condições de funcionamento, as condições de segurança, de conforto dos passageiros. E desafio a todos os cidadãos, utentes ou não dos transportes coletivos urbanos, para participarem ativamente para a melhoria deste país. No dia 31 de dezembro comemora-se o aniversário da Lei de Defesa do Consumidor, uma lei que durante esses 26 anos tem servido de suporte a todos os consumidores cabo-verdianos que lutam para ter os seus direitos respeitados. Porém, já se passaram 26 anos desde a sua criação e, mesmo vivendo em tempos e realidades diferentes, continua a necessidade de ajustar a lei às necessidades atuais. E nesta edição da rúbrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça vem nos falar hoje sobre o regime jurídico que estabelece a proteção e a defesa dos direitos dos consumidores. A Lei nº 88/5-98, de 31 de dezembro, estabelece o regime jurídico de proteção e defesa dos consumidores, definindo as funções do Estado e das autarquias locais, os direitos dos consumidores e a intervenção das associações de consumidores. Das funções do Estado e das autarquias locais, destaca-se o dever de proteger os consumidores através do apoio à constituição e funcionamento das associações de consumidores e o de formação e educação através de programas e atividades escolares, ações de educação permanente de matérias relacionadas com o consumo e dos direitos dos consumidores. Entre os principais direitos garantidos pela Lei de Proteção e Defesa dos Consumidores estão o direito à qualidade dos bens e serviços, o direito à reparação de danos, o direito à proteção da saúde e da segurança física, a informação para o consumo, a proteção dos interesses econômicos, a participação por via representativa na definição legal ou administrativa dos seus direitos e interesses, e a informação prévia em processos de corte ou interrupção de fornecimento de bens ou prestação de serviços efetuados por empresas funcionando em regime de monopólio exclusivo ou que sejam concessionárias de serviço público. Portanto, esta lei estabelece que os bens e serviços destinados ao consumo devem satisfazer os fins e as necessidades a que se destinam e produzir os efeitos que se lhes atribui. O fornecedor de bens móveis não consumíveis está obrigado a garantir o seu bom funcionamento por período nunca inferior a 1 ano. O consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos para bens imóveis. É proibido o fornecimento de bens ou a prestação de serviços que, em condições de uso normal, incluindo a duração, impliquem riscos incompatíveis com a sua utilização. Os consumidores têm direito a receber a formação e a educação para o consumo, por forma a poderem conhecer a qualidade e as características dos bens fornecidos, dos serviços prestados e dos direitos transmitidos e estarem aptos para optarem no processo de negociação ou aquisição. O consumidor tem direito a receber informação geral e particular sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado pelo fornecedor para aquisição ou consumo. O consumidor a quem seja fornecida a coisa com defeito pode exigir a reparação da coisa, a redução do preço ou a resolução do contrato, sendo que o consumidor deve denunciar este defeito no prazo de 30 dias, caso se trate de bem imóvel, ou de 1 ano, caso se trate de bem imóvel. Os serviços e as empresas que funcionam em regime de monopólio ou exclusivo e que forneçam bens ou prestem serviços essenciais aos consumidores são obrigados a prestar informação pública sempre que se desenvolvam operações de corte ou interrupção de fornecimento de bens ou prestação de serviços. A Lei de Proteção e Defesa dos Consumidores ainda estabelece a possibilidade de criação de associações de consumidores, como é o caso da ADECO, e os respectivos direitos.
como, por exemplo, o de representar os interesses dos consumidores em consultas e processos decisórios, participar na formação de preços de produtos e serviços essenciais, solicitar junto das autoridades administrativas ou judiciais competentes a apreensão e retirada de bens do mercado, requerer junto das autoridades competentes que seja retirada do mercado publicidade enganosa ou abusiva, entre outras ações que defendam os direitos e interesses dos consumidores. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Uma das grandes preocupações pela altura do Natal é a comida. Para uns, o receio de que não seja suficiente para encher a vista, para outros, o desperdício alimentar devido ao exagero que se gera numa única noite. Para evitar situações de desperdício alimentar, os hábitos de consumo consciente têm que ser redobrados nesta altura do ano. Gustavo Ramos vem nos falar de forma mais detalhada sobre o desperdício de alimentos nesta quadra festiva. O período natalino é um momento de comemoração, festas e de muita comida. Normalmente, as pessoas compram ou cozinham mais do que o necessário, aumentando assim o nível de desperdício. Nesta época de celebração natalina e de passagem de ano, é comum que as mesas estejam bem compostas, com pratos diversos, sobretudo para tentar agradar os convidados. Tem-se notado ultimamente que mesa cheia é sinônimo de desperdício. Tende-se a confeccionar diversos tipos de comida que, na maioria dos casos, não são consumidas devido à fartura e diversidade de alimentos apresentados. Para uns, o receio de que a comida não seja suficiente para encher a vista. Para outros, o desperdício alimentar devido ao exagero que se gera nesta época do ano. Sempre acabam por sobrar alimentos em casa e grande parte deles acaba no lixo, algo que deveria ser evitado com planeamento. Portanto, ficam aqui algumas dicas úteis para não desperdiçar alimentos nesta quadra festiva. Primeiro, organizar e planear. Segundo, fazer uma lista de compras bem definida. Terceiro, depois de fazer as compras, o consumidor deve manter os alimentos em boas condições. Isso para não correr o risco de os ver estragar. Quarto, evitar comprar demasiado. Não compre sobretudo aquilo que não precisa. Planeie e não faça compras por impulso. Em quinto plano, se por acaso a comida sair em demasia, não se esqueça do próximo. Partilhe os alimentos com quem precisa. O desperdício alimentar no Natal e nas comemorações de final de ano é uma realidade que devemos mudar. Seja um consumidor consciente, não ande pelos caminhos do exagero e muito menos pelos caminhos do desperdício alimentar. Lembre-se, existem pessoas que não têm o que levar ao lume nesta quadra festiva. A época natalícia é tradicionalmente um período em que se verifica um relevante acréscimo no volume de compras. No período após o dia de Natal, registra-se igualmente um fluxo significativo de consumidores aos estabelecimentos comerciais, tendo em vista a troca de produtos ofertados nesta quadra. Por isso, antes de ir às compras de Natal, é importante que conheça quais são os seus direitos como consumidor. Então fique atento à rúbrica ADECO Responde de hoje e seja um consumidor mais informado sobre os seus direitos. Durante a época natalícia, é comum os consumidores aumentarem suas compras, seja com presentes, seja com decorações ou para preparar celebrações familiares. Com isto, os consumidores ficam mais vulneráveis a práticas comerciais abusivas. Para garantir que os seus direitos como consumidor sejam respeitados e evitar transtornos, é essencial adotar algumas medidas preventivas e estar bem informado. Primeiramente, é fundamental conhecer os seus direitos básicos como consumidor.
os consumidores têm direito a informação clara e precisa sobre os produtos e serviços que são colocados no mercado. Isto inclui detalhes sobre preços, características, condições de pagamento, política de devolução, entre outros. Um aspecto muito importante é o direito de troca ou devolução. Durante a época natalícia, muitas compras são feitas com presentes, o que pode gerar a necessidade de troca ou devolução. A compra de um produto, como defeito, dá direito a troca ou devolução, ou seja, a troca ou devolução é obrigatória, mas o processo de provar que o produto foi comprado já com o defeito e para efetuar a troca ou a devolução pode levar algum tempo, o que pode não ser muito agradável durante a época festiva. Portanto, no ato da compra, verifica minuciosamente o que está a comprar, para evitar casos do tipo. Além disso, se o produto não tiver defeito, mas o consumidor o quer trocar ou devolver porque não serviu ou porque se arrependeu, já esta não é obrigação do fornecedor, uma vez que vai depender da política de troca adotada pela loja durante esta época de festa. Certifique-se de que está claramente informado sobre todas as condições de troca ou devolução, inclusive o preço para efetuar trocas ou devoluções. Durante esta época, é também comum o aumento de promoções e descontos. O consumidor deve ficar atento às informações sobre os preços, garantindo que a promoção seja legítima e que o valor divulgado seja o efetivamente a ser pago. O consumidor tem direito a um atendimento digno, com qualidade, dos produtos e serviços que correspondem às expectativas geradas pelas publicidades. Qualquer omissão ou informação falsa pode ser considerada publicidade enganosa. Além disso, é importante que as lojas ofereçam um ambiente seguro e respeitoso para os consumidores, sem práticas abusivas ou desrespeitosas. Por fim, guarde todos os comprovativos de compras, como recibos, fotos ou até e-mails ou mensagens, pois eles são fundamentais em qualquer situação de conflito consumo, caso ocorrer. Lembre-se, estar bem informado e atento é a melhor forma de se proteger e aproveitar a época festiva com tranquilidade. E ainda sobre a quadra festiva que já se aproxima, o Minuto do Consumidor de hoje vem nos trazer dicas de como poupar nas festividades do Natal e Ano Novo. O Natal e o Ano Novo são épocas de celebração, mas também podem ser um período de gastos descontrolados. Evite iniciar o Ano Novo com dívidas que podem ser evitadas com planeamento. Então, como festejar de forma consciente e sem comprometer as nossas finanças? Primeiro, defina um orçamento para as festas. Escreva o quanto você pode gastar e distribua esse valor entre presentes, alimentação e decoração. Faça uma lista detalhada de todos os itens que realmente necessita e evite comprar por impulso. Para os presentes, considere alternativas como artesanato local ou um amigo secreto, que é divertido e mais econômico. Na ceia, planeie com antecedência e aposte em pratos simples e saborosos. Compre apenas o que será consumido, evitando desperdícios. Já as decorações podem ser reutilizadas de anos anteriores ou feitas em casa com materiais reciclados, envolvendo toda a família na criação. Lembre-se, o mais importante nesta época não é o que se gasta, mas sim o tempo de qualidade que se passa com aqueles que amamos. Com planeamento e criatividade é possível criar memórias inesquecíveis sem comprometer o nosso orçamento. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Yeah. Oh, rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post no Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né?
Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deixa. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia você de nascer. Ninguém está na série. Moda-me dizer você. O conseguiria assim, que as cancela voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você vê toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, pois estou bem informado dos direitos. A DEC, exatamente. Pois é, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não vai? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. No como passei, filho Deus vai levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO está do lado dos consumidores. O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. E para esta edição da rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Janice Oliveira aborda o tema a correta exposição de preços no estabelecimento comercial. O consumidor tem o direito de ser informado de forma clara, objetiva e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço que é disponibilizado no mercado. O preço dos produtos expostos à venda devem ficar sempre visíveis enquanto o estabelecimento estiver aberto ao público. Os produtos expostos em vitrines devem ter a etiqueta afixada diretamente no produto, com a sua face principal voltada ao consumidor, com a finalidade de garantir a pronta visualização do preço, sem que seja necessário solicitar a intervenção do comerciante. Dentro dos estabelecimentos comerciais, os preços podem ser afixados de forma direta ou impressa, na própria embalagem, através do uso de código referencial ou mediante a utilização de código de barras. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança,
Tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Educação financeira, também no clima natalício, traz algumas reflexões financeiras para um Natal mais consciente. Reflexões financeiras para um Natal mais consciente. O Natal é uma época mágica, cheia de encontros, celebrações e momentos de união com a família e amigos. Porém, também é um período marcado por um consumo desfraseado, onde muitos acabam gastando mais do que podem para atender expectativas criadas pela sociedade e pela cultura de presentes. Neste cenário, a educação financeira tem um papel fundamental para transformar o Natal em uma celebração mais consciente e equilibrada. Para começar, é importante lembrar que o Natal não precisa ser sinônimo de gastos excessivos. O verdadeiro significado da data está no afeto e na convivência com quem amamos, não no valor ou na quantidade dos presentes. Adotar o consumo consciente é uma maneira de viver o Natal de forma mais significativa e responsável. Isso inclui planear com antecedência, evitar compras de última hora e priorizar o que realmente importa. Criar um orçamento para as festas natalinas é essencial. Liste todas as despesas previstas, como presentes, alimentos, decoração e possíveis viagens. Com essa organização, fica mais fácil definir um limite de gastos e evitar dívidas desnecessárias. Além disso, considere alternativas mais econômicas, como presentes feitos à mão, lembranças simbólicas ou até mesmo um acordo familiar. O importante é cuidar de todos. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Atitudes simples que podem diminuir o impacto das festas de dezembro. Saiba como colocá-los em prática com Kathleen Silva na rúbrica Consumo Consciente. Olá, meu amigo ouvinte. Você que escuta o Consumo Consciente todas as semanas aqui no programa da ADECO, trazemos-lhe um tema que deve estar no topo das suas prioridades e preocupações neste mês cheio de festividades. Como é que você pode pôr em prática atitudes simples que contribuem para diminuir o impacto das festas de dezembro? As festas de final do ano, elas representam uma ótima oportunidade para colocar em prática ações de sustentabilidade, evitar o desperdício, optar por produtos duráveis e não os descartáveis, reutilizar e reciclar os resíduos. São exemplos de atitudes que podem ser tomadas durante o ano inteiro, mas especialmente nas comemorações de final do ano, onde se geram muitos desperdícios, consumismo exagerado, compras por impulso. Passado dezembro de muita fartura, qual será a conta ambiental deixada ao planeta? Queremos orientar-lhe nos próximos minutos sobre mudanças simples de atitudes que ajudam a reduzir o impacto ambiental das festas de dezembro. Escuta até o final, que vai ver que vai ser útil o tempo que você vai dispensar. Poucas pessoas param para pensar no impacto ambiental que as festas geram. Que tal este ano parar para pensar nisso e mudar os velhos hábitos? Dependendo de como é feito o planeamento do seu evento, ele pode ter um impacto alto no meio ambiente. Você já pensou no conceito de eventos sustentáveis? E o que é um evento sustentável? Economia, meio ambiente e sociedade são os 3 pilares que determinam um planeamento sustentável. Os eventos sustentáveis envolvem uma mudança de comportamento, tanto do organizador quanto dos participantes. Adotar ações sustentáveis em um evento implicará diretamente nos custos. Então, dê as boas-vindas aos participantes, explicando os objetivos de sustentabilidade do evento e peça ajuda para alcançá-los.
Disponibiliza uma grande quantidade de contentores em locais adequados, por exemplo, quando for fazer um evento. A iluminação pode consumir até 75% de toda a energia elétrica gasta em um evento. O ideal é escolher equipamentos que tenham melhor aproveitamento de energia. Evita ao máximo o uso de geradores porque consomem combustíveis fósseis para funcionar e, portanto, emitem CO2, um dos principais gases de efeito estufa. Use copos, talheres, pratos, entre outros materiais de apoio não descartáveis. Usar materiais não descartáveis, duráveis, reciclados e reduzir o desperdício nas suas festas sempre que é possível é uma boa prática dentro de eventos sustentáveis. Pense em quantas vezes você vai às compras, virtual ou presencialmente, nesta época do ano. Certamente bem mais do que os demais meses, certo? O aumento de consumo nas suas festas está relacionado com o aumento do impacto no ambiente. E o que é que isso acarreta? Maior produção de lixo. Os dias de maior recolhimento de resíduos sólidos domiciliares são véspera de Natal e véspera de Ano Novo. São recolhidos sacos e mais sacos de plástico, embalagens de presentes, restos de alimentos e enfeites. Os aumentos de final do ano não param por aí. Para dar conta de tanto consumo no comércio e serviços, o setor energético também é mais demandado nessa época do ano. Portanto, como você pode escutar, todos os nossos hábitos influenciam na conta que pagamos, não apenas em dezembro, mas ao longo dos outros meses. Saber usar os nossos recursos naturais com cuidado e não desperdiçar alimentos, não desperdiçar água, não desperdiçar energia e demais produtos pode ser a chave para o fim do ano que seja mais sustentável, com menos prejuízos ao meio ambiente. Foque a sua festa em reduzir, reutilizar e não desperdiçar, mostrando que é possível realizar eventos sustentáveis. Vamos festejar um dezembro que respeita o ambiente. Até daqui a 8 dias. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rubrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Como já vimos, a sustentabilidade deve ser a palavra e ação de ordem nessa época. Então fique atento aos próximos programas da ADECO
pois vão estar carregados de dicas para ajudá-lo a celebrar de melhor forma esta época festiva. Aproveite também para associar-se à ADECO, porque juntos somos mais fortes. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira, nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.